Você está com o texto aí, Ju? Eu tô. Aquele texto lá no Docs, né? Tá aqui. Da introdução. Uhum. Eu vou começar aqui, depois se você quiser puxar a partir do a menos de 1 metro do ouro, você continua. Tá bom. Beleza? Tá. Introdução. O homem que pensou a sua parceria com Thomas A. Edison. Pensamentos são criaturas, e criaturas poderosas, quando se mistura com propósitos definidos, persistência e um desejo ardente de que tudo se traduz em riqueza ou em bens materiais. Há pouco mais de 30 anos, Edward C. Barnes descobriu o quanto é verdadeira a noção de que pessoas, quando pensam, enriquecem. Ele não chegou a essa conclusão de uma hora para outra. Foi aos poucos, e a partir de um desejo ardente de formar uma parceria com o grande Thomas Edison, o desejo de Barnes tinha uma característica principal. Era claramente definido. Ele queria trabalhar com Edison, não para ele. Observe cuidadosamente a descrição de como ele procedeu para o seu desejo se transformasse em realidade. Compreenderá melhor os 13 princípios que levaram à riqueza. A primeira vez que esse desejo ou impulso de pensamento passou-lhe pela cabeça, ele não se sentiu em condição de agir. Duas dificuldades interromperam seu caminho. Não conhecia Edison e não tinha dinheiro bastante para pagar a passagem de trem até Orange, em New Jersey. Essa dificuldade seria suficiente para desencorajar a maioria dos homens, mas aquele não era um desejo como outro qualquer. Barnes estava determinado a encontrar um meio de levar adiante sua vontade, e não se deu por vencido. Decidiu viajar como bagagem. Foi para West Orange em um trem de carga. Chegando ao laboratório de Thomas Edison, anunciou que estava ali para entrar no mundo dos negócios com um parceiro no inventor. Edison relatou anos mais tarde ao falar deste primeiro encontro. Lá estava ele, parado na minha frente, mas parecendo um andarilho, embora houvesse algo em seu rosto que transmitia determinação de conseguir o que fora buscar. Eu tinha aprendido, durante anos de convívio com pessoas, que quando um homem deseja alguma coisa tão obstinadamente, a ponto de arriscar seu futuro, em um lance único para consegui-la, é porque está seguro da vitória. Dele a oportunidade que pediu porque percebi sua determinação de tentar até alcançar o êxito. O que aconteceu depois serviu para provar que eu estava certo. O próprio Edison declarou que as palavras de Barnes naquela ocasião foram infinitamente menos importantes do que suas ideias. A aparência do jovem em nada ajudava. O que levou Edison a aceitá-lo em seu laboratório foi o que o rapaz pensava. Se a importância dessa declaração pudesse ser captada por todos os leitores deste livro, os próximos capítulos não seriam necessários. Mas Barnes não conseguiu a sociedade com Edison logo na primeira entrevista. No início, trabalhou em troca de um salário irrisório, executando tarefas que, para o mestre, não tinham a menor importância, mas que, para o aspirante, eram importantíssimas, pois lhe davam a oportunidade de exibir sua mercadoria de modo que o sócio, em perspectiva, pudesse vê-la. Meses se passaram e, aparentemente, nada acontecia para tornar realidade a ambicionada meta de Barnes. Havia estabelecido como seu principal propósito definido. Alguma coisa importante, porém, ocorria em sua mente. Ele intensificava continuamente o desejo de se tornar sócio nos negócios de Edison. Psicólogos afirmam, com razão, que quando alguém está verdadeiramente preparado para uma situação, ele acaba acontecendo. Barnes estava pronto para uma parceria com Edison. Mais do que isso, ele estava determinado a permanecer pronto até conseguir seu intento. Ele não disse para si mesmo, de que adianta? Talvez eu devesse mudar de ideia e tentar um emprego de vendedor. O que afirmou foi, vim aqui para me associar a Edison e vou conseguir, nem que leve o resto da vida. Ele falava sério. Como os seres humanos teriam histórias diferentes para contar se adotassem um propósito definido e o mantivessem até que se tornasse uma verdadeira ideia fixa. Talvez o jovem Barnes não soubesse disso naquele momento, mas sua tenaz determinação e persistência em concentrar em um único desejo estavam destinadas a derrotar toda e qualquer oposição, trazendo-lhe a oportunidade que buscava. Quando a ocasião surgiu, foi da forma inusitada e vinda de onde Barnes jamais poderia imaginar. Este é um dos truques da oportunidade que tem o hábito de disfarçar-se, entrando sorrateiramente pela porta dos fundos e, às vezes,
tomando a aparência de uma desventura ou derrota temporária. Talvez seja por isso que muitos deixam de reconhecê-la. Edison acabara de aperfeiçoar um novo equipamento para o escritório, conhecido na época como Edison Dictating Machine, ou ditafone. Os vendedores não se entusiasmaram com a máquina e não acreditaram que pudessem ser vendida com facilidade. Barnes viu aí sua oportunidade. Ela chegara silenciosamente, escondida em uma máquina de aparência estranha e que não interessava a ninguém, a não ser a ele e ao inventor. Barnes sabia que conseguiria vender o ditafone. Sugeriu isso a Edison e prontamente conseguiu uma chance, e realmente vendeu a máquina. Na verdade, com tal sucesso, que Edison lhe ofereceu um contrato de comercialização e distribuição para todo o país. Desta associação nasceu o slogan, feito por Edison e instalado por Barnes. A aliança comercial entre eles funcionou por mais de 30 anos. Por causa dela, Barnes ficou rico, mas também fez algo infinitamente maior, provou que alguém realmente pode pensar em enriquecer. É importante saber quanto o desejo original de Barnes rendeu-lhe em dinheiro, talvez 2 ou 3 milhões de dólares. Mas seja qual for a quantia, parece insignificante se comparado ao maior bem que adquiriu. O conhecimento preciso de que um impulso intangível de pensamento pode ser transformado em uma contrapartida física por meio de aplicação de princípios conhecidos. Barnes literalmente pensou em si mesmo numa sociedade com o grande Edison. Ele se viu fazendo fortuna. Nada tinha para começar, exceto a capacidade de saber o que queria e a determinação de manter esse desejo até conseguir realizá-lo. Barnes não possuía dinheiro. Tinha pouca instrução e nenhuma amizade com pessoas influentes, mas não lhe faltava iniciativa, fé e vontade de vencer. Com essa força intangível, ele se tornou o homem número 1 para o maior inventor do mundo já conheceu. Agora, vamos ver uma situação diferente. Conhecer um homem que tinha incontáveis evidências tangíveis de riqueza, mas que a perdeu porque parou a menos de 1 metro da meta que buscara. Ju, você quer seguir ou a gente discute um pouco essa parte? Sabe, se você quiser discutir, você que sabe. Vamos dar uma olhadinha. Eu achei legal ali, só iniciando aqui, eu achei legal esse ponto que eu vi, ou no áudio também eu vi isso, né? No sentido dele saber o que ele queria. Achei isso bem bacana. Porque muitas vezes a gente nem sabe o que a gente quer direito, né? E aí a gente fica esperando que as coisas aconteçam meio que do nada, né? Aquilo que talvez grite mais para você, você olha. E não aquilo que você realmente quer de verdade. E eu achei essa parte bacana ali, bem no final, na verdade, que fala disso. Uma das frases que eu anotei aqui, que eu gostei bastante, é como os seres humanos teriam histórias diferentes para contar se adotassem um propósito definido. Uhum. Se mantivessem até se tornar uma verdadeira ideia fixa. Escuta tanto do mestre. Pois é. Né? Eu olhei isso aqui e falei, olha, pensei ali uma coisa. Então, e o capítulo aqui, ele começa falando de pensamento, né? Pensamentos são criaturas. Criaturas poderosas que podem misturar com propósitos definidos, persistência e um desejo ardente de que tudo se traduz em riquezas ou em outros bens materiais. Então, às vezes a gente tem alguns pensamentos que bloqueiam isso, né? A gente sabe que os bens materiais são importantes para a nossa missão. É caro montar uma escola, é caro fazer o marketing, atender bem exige que você saiba exatamente direcionar corretamente os investimentos. Então, é importante a gente ter uma meta, às vezes ambiciosa até. É verdade. Mas ela tem que ser perseguida com muito esforço. E às vezes ela não vem no primeiro momento. Uma pergunta que eu tinha preparado aqui. Barnes conseguiu facilmente o que queria com Thomas Edison? A gente começou a... Não facilmente. De jeito nenhum. O que você achou, Sara? Oi. Não, é muita persistência, né? Ele aceitou um trabalho mais simples, né? Sim. Até que surgiu uma oportunidade que não estava vista. E que o Vilmar está aí na chamada também, Vilmar. O que você achou? Você pegou no meio da conversa?
Sempre que for falar, Vilmar, pode tirar teu microfone ali e daí falar. Deixa eu tirar o mudo dele aqui. Fala, Vilmar, pode falar. Sério? Os negros se chamarem de... Tá ouvindo, Vilmar? Não, desculpa, só apertei errado aqui. Ah, então tá. Tá bom. Bom, Então seguimos. quer seguir para a próxima parte, Ju? Uhum. Eu leio aqui. A menos de 1 metro do ouro. Essa parte, né? Isso. O hábito de abandonar tudo quando se é atingido por uma derrota temporária é uma das causas mais comuns de fracasso. Todo mundo comete tal erro uma vez ou outra. Na época da corrida para o oeste, um tio de R. U. Darby foi tomado pela febre do ouro e partiu, decidido a cavar e enriquecer. Ele nunca ouvira dizer que o cérebro humano já produziu mais ouro do que foi extraído do solo. Ele marcou um pedaço de terra e, munido de picareta e pá, entregou seu trabalho. Seriam tempos difíceis, mas sua febre de ouro era indiscutível. Após semanas de trabalho, foi recompensado pela descoberta do brilhante minério. Precisava de máquinas para trazer o ouro à superfície. Sem chamar muita atenção, escondeu a entrada da mina, voltou para casa, em Williamsburg, Maryland, e contou à família e alguns vizinhos sobre o seu achado. Eles se juntaram e conseguiram dinheiro suficiente para a compra e o transporte da maquinaria necessária. Então, tio e sobrinho Darby voltaram à mina. O primeiro vagão de minério foi extraído e enviado a uma fundição. Os resultados comprovaram que aquela era uma das mais ricas minas do Colorado. Mais alguns vagões e todas as dívidas seriam pagas. Viria então o grande sucesso financeiro. À medida que a perfuração se aprofundava, as esperanças de Darby e de seu tio chegavam às alturas. Foi quando algo aconteceu. O veio de ouro desapareceu. Chegaram ao fim do arco-íris e o pote de ouro não estava mais lá. Perfuraram desesperadamente, tentando reencontrar o filão. Tudo em vão. Finalmente decidiram desistir. Venderam a maquinaria para um comerciante de ferro velho por algumas centenas de dólares e tomaram o trem para casa. Mas aquele comerciante de ferro velho não era nada bobo. Chamou um engenheiro de Minas para avaliar o local da escavação e fazer alguns cálculos. O engenheiro explicou que o projeto havia falhado porque os proprietários não tinham familiaridade com as linhas da falha geológica, que são fraturas na continuidade de uma formação rochosa causada por deslocamentos da Terra. Os cálculos mostraram que o veio seria encontrado a menos de 1 metro de onde os Darby haviam parado de furar. E ele estava exatamente lá. O proprietário do ferro velho tirou da mina milhões de dólares em minério porque foi sábio bastante para procurar o conselho de um especialista antes de desistir. A maior parte da quantia arrecadada para a compra da maquinaria fora levantada graças aos esforços do jovem R. U. Darby, emprestada por parentes e vizinhos que acreditaram nele. Embora tenha levado anos, o rapaz fez questão de pagar cada dólar. Tempos mais tarde, Darby recuperou e multiplicou o que havia perdido quando descobriu que desejo pode ser transformado em ouro. A descoberta veio depois que começou a vender apólices de seguro. Lembrando que havia perdido uma imensa fortuna por desistir a menos de 1 metro do ouro, Darby aproveitou a experiência do novo trabalho dizendo simplesmente a si mesmo: parei a menos de 1 metro do ouro, mas nunca vou desistir se as pessoas responderem negativamente a minha oferta de um seguro. Darby passou a fazer parte de um pequeno grupo, menos de 50 homens, que vendia anualmente mais de $1 milhão em seguros. A razão de sua persistência foi a lição que aprendeu com a desistência nos negócios da mineração. Ninguém está livre de, antes de alcançar o sucesso, sofrer derrotas temporárias e até, talvez, fracassos. Nesses casos, a reação mais comum é desistir, e é o que a maioria faz. Mais de 500 homens, entre os mais bem-sucedidos dos Estados Unidos, disseram que seu maior sucesso chegou logo depois de uma derrota. O fracasso é um embusteiro astucioso com aguçado senso de ironia. Sente grande prazer em fazer tropeçar quem está a um passo do sucesso. Bacana essa história, hein? Bacana, né? Boa. Olha só. Uau. Uau. E aí existe uma ideia interessante aqui, onde ele fala de que a gente vai sofrer derrotas, né? Uhum. A gente está esperando elas. Cadê vai dar? Sim. 3,5. 3,5. Posso dormir? Posso pisar lá?
Lá não, tem que entrar pela... O mais interessante aqui também é a questão que ele, nesse caso, né, esse Darby, ele seguiu em frente, né? Ele foi mais persistente, né? Ele aprendeu a lição, não entendeu que aquilo foi algo totalmente derrotista, né? A ponto do cara não voltar mais a fazer nada. Ele simplesmente achou que era uma parte do negócio. Fracasso, como é que ele chamou? Derrota temporária. Uma derrota temporária. Então, bacana isso. Então, uma lição de resiliência também, né? Eu vou ter que mudar de sala aqui, porque marcaram uma aula na única sala que sobrou aqui, mas Tá bom. continua a leitura aí, a gente faz algumas perguntas aqui. Eu vou lendo aqui. Então, deixa eu achar aqui. Tá, uma lição de persistência pelo preço de 50 centavos. Pouco tempo depois de Darby receber seu diploma da Escola da Vida e decidir aproveitar a experiência adquirida no negócio de mineração, teve a boa sorte de estar presente na ocasião que lhe foi provado que nem sempre o não é uma negativa. Só um segundinho. Deixa eu tirar o aqui do Leandro. Peraí. Aí. Leandro, você tá sem som, tá? Só um minutinho aí. Em certa tarde, ele ajudava o tio a moer trigo num antigo moinho. O tio administrava uma grande fazenda, na qual viviam alguns colonos negros. A porta se abriu lentamente e uma menina negra, filha de um colono, entrou e ficou quietinha perto da entrada. O tio levantou o olhar, viu a criança e resmungou rudemente. O que você quer? Para humilde, a criança respondeu. Minha mãe mandou pedir 50 centavos. Não vou mandar dinheiro nenhum, ele respondeu. E agora volte para casa. Sim, senhor, disse a menina, mas não se moveu. O tio de Darby retomou o trabalho. Ele estava tão concentrado que não notou que a criança continuava ali. Pouco depois, percebendo a garota de pé no mesmo lugar, gritou. Não lhe disse que fosse para casa? Vá agora, se não quiser levar uma chicotada. Sim, senhor, a garotinha disse mais uma vez, mas não se mexeu nem um centímetro. O homem jogou no chão um saco de grãos que ia colocar no depósito alimentador do moinho, pegou uma vara e foi em direção à criança com uma expressão nada amigável na cara. Darby prendeu a respiração, tinha certeza de que estava prestes a testemunhar um assassinato. Conhecia o temperamento feroz do tio e sabia que naquela parte do país, crianças negras não deviam desafiar pessoas brancas. Quando o homem chegou perto da menina, ela rapidamente deu um passo à frente, olhou nos olhos dele e gritou a plenos pulmões com sua vozinha aguda. Minha mãe precisa de 50 centavos. O tio de Darby parou, olhou fixamente para a criança e então, devagar, largou a vara no chão, enfiou a mão no bolso, tirou uma moeda de 50 centavos e deu a ela. A menina pegou o dinheiro e, lentamente, recuou em direção à porta sem tirar os olhos do homem que acabara de vencer. Depois que ela se foi, ele sentou sobre um caixote e ficou olhando pela janela absorto por mais de 10 minutos, tentando entender a derrota que sofrera. Darby também pensava sobre o acontecido. Era a primeira vez que viu uma criança negra dominar deliberadamente uma pessoa branca e adulta. Como conseguira? O que havia ocorrido com seu tio para que perdesse a ferocidade agindo com a doçura de um cordeirinho? Que estranho poder aquela criança tinha usado para comandar alguém maior que ela. Essas e outras perguntas semelhantes ocorreram-lhe de súbito. A resposta, porém, só veio anos mais tarde, quando me contou essa história. Estranhamente, essa experiência incomum me foi contada naquele moinho velho e empoeirado no mesmo lugar onde o tio de Darby fora vencido. Estranhamente, também eu havia dedicado quase um quarto de século ao estudo daquele poder que permitiu a uma criança negra, frágil e sem instrução impor-se a um homem inteligente. Ao fim do relato, Darby perguntou: qual a sua conclusão? Que estranho poder essa criança usou para desarmar meu tio tão completamente? A resposta cabal a essa pergunta está nos princípios escritos nesse livro. Contém detalhes e instruções suficientes para capacitar qualquer um a compreender e aplicar a mesma força que a garotinha utilizou sem saber. Mantenha a mente alerta e compreenderá exatamente o estranho poder que vem em socorro daquela criança. No mesmo capítulo, você vai ter uma breve visão de tal poder. Em algum ponto desse livro, uma ideia vai estimular a sua capacidade de percepção, colocando esse mesmo poder e poder irresistível às suas ordens para o seu benefício.
A percepção desse poder talvez lhe chegue no primeiro capítulo ou surja na sua mente em um dos outros. Pode vir em forma de uma simples ideia, ou pode vir em forma de um plano ou de um propósito. Pode ainda remeter você a experiências passadas de fracasso ou derrota, trazendo alguma lição que lhe permita recuperar o que perdeu. Depois que descrevi para Darby o poder que a garotinha negra, sem saber, tinha usado, ele logo lembrou sua experiência de 30 anos como vendedor de seguros de vida e reconheceu francamente que seu sucesso nesse campo era devido em grande parte à lição que havia aprendido com a criança. E continuou dizendo: toda vez que um cliente, em potencial, tentava me afastar sem comprar, eu via aquela criança no velho moinho firme, os grandes olhos brilhando desafiadoramente, e dizia para mim mesmo que tinha que fazer aquela venda. Minhas melhores vendas foram feitas depois de ouvir um não. Darby se lembrou também do erro cometido ao desistir a menos de 1 metro do ouro, mas disse: aquela experiência foi uma bênção disfarçada. Ensinou-me a manter a persistência, por mais difícil que seja o caminho, uma lição que eu precisava aprender antes de obter sucesso no que quer que fosse. As histórias de Darby e de seu tio, a da mina de ouro e da mina negra, serão lidas por centenas de vendedores de seguros de vida. Para eles, quero frisar que Darby deve aquelas 2 experiências sua excelente marca de $1 milhão em seguros vendidos por ano. A vida é estranha e frequentemente imponderável. Tanto os sucessos como os fracassos têm suas raízes em experiências simples. As situações vividas por Darby foram bastante comuns. No entanto, continham a resposta para o seu destino. Por isso, foram tão importantes para ele quanto a própria vida. Darby só aproveitou as 2 experiências porque as analisou e tirou delas uma lição. E quanto ao indivíduo que não tem tempo nem inclinação para estudar o fracasso e buscar o conhecimento que pode levá-lo ao sucesso, onde e como aprenderá a arte de converter a derrota em degraus para a oportunidade? Esse livro foi escrito em resposta... Ô, Ju, Oi. vamos dar uma pausinha aqui. Tá. Ele vai mostrar só um pouco mais do livro, mas aqui vamos conversar um pouco sobre a história. Uhum. Eu acho que essa história dele é bem interessante. Uhum. Que poder vocês acham que essa menina teve? O que foram as ações dela? Uma menina negra, você tem que lembrar que esse livro foi escrito em mais ou menos 1937 ou 1930, coisa bem antiga, né? Há mais de 80 anos. Então ainda tinha um resquício forte da escravatura lá nos Estados Unidos. E a menininha, o que ela tinha? Qual o poder que ela tinha? O que vocês acham? Eu acho que a postura, né? A atitude. Acho que naquele caso ali, eu acho. Sara, o que você acha? Oi, pessoal, desculpa aí que eu tô cuidando de uma criança no mesmo tempo. Conseguiu prestar atenção nessa parte? Eu prestei atenção, mas a pergunta eu perdi. Que poder a menina tinha para conseguir dominar um homem alto, grande? Foco, né? Ela tava com foco ali, ó, e não desistiu da ideia do que ela foi ali fazer. O que ela, ao momento que ela conseguiu conquistar, ela saiu correndo. O que ela fez? Porque ela lentamente recuou na direção da porta sem tirar os olhos do homem que acabara de vencer. Então, ela sabia que ela estava se arriscando, né? Ela estava arriscando a própria vida, né? O próprio Darby ali falou assim: vou testemunhar um assassinato. Ele pensou na hora. E isso, ela precisava, e a determinação dela de conseguir, mesmo sabendo que era um desafio gigantesco na contrapartida. E eu acho que foi o foco, né? O olhar, não tirou o olho dele, deu um passo à frente quando ia tomar, né? Então, a postura dela realmente foi de: eu vim buscar os 50 centavos e vou voltar com ele. Não precisa nem que seja no grito. É isso, né? A sua postura, na sua determinação. E aqui a gente fala um pouquinho de tomar um não, né? Como é que a gente, de vez em quando, a gente está buscando algumas oportunidades e a gente toma um não. E o Darby usou, né, tanto a lição da mina quanto a lição dessa menina
a falar, né? Para conseguir alcançar uma marca de vender mais de $1 milhão em seguros por ano. Não estamos falando de vender $1 milhão por ano agora. Imagina a inflação que deu nesse tempo para lá, era muita grana. Né? Então, essas lições que às vezes a gente sofre na vida, uma derrota, elas ensinam que se a gente tá com a meta bem definida, tá com o foco bem claro, a gente conquista qualquer coisa. Então, é a determinação, né, de conseguir esse objetivo. Vocês conseguem pensar alguma coisa que a gente consegue, nesse quesito até aqui, do método que vocês conseguem trazer para essas lições? O que a gente pratica, o que a gente costuma fazer, uma prática que a gente possa criar essa determinação? Mentalizar, né? Sempre mentalizar o que você quer. Eu vejo que não só para o método, mas qualquer profissão, né, que a gente pode colocar também, e que talvez as pessoas achem que no método é um pouco diferente, porque é um ambiente às vezes mais agradável, mais bom de se estar e tudo mais, mas é a questão da persistência. As coisas não são rápidas. Eu lembro de uma situação que tem um exemplo que eu às vezes conto da história, como eu cheguei nessa escola aqui do Champagnat. Quando eu comecei o meu curso de aprofundamento filosófico, era lá atrás, muitos anos atrás, meu instrutor falou assim, olha, esse curso que você quer fazer, na época era um curso só, é o filosófico e o profissional junto. Ele falou assim, ó, esse curso é o começo do processo para você ter a sua escola. E eu comprei aquela ideia no dia que eu aceitei fazer o curso. Então, eu comecei a fazer pensando, poxa, então se esse é o primeiro passo para eu ter uma escola, bacana, legal. E eu lembro que eu fiz o cálculo, quando eu comecei a fazer o curso, depois quando eu me formei, depois fui para Curitiba, depois cheguei aqui na escola. Levaram exatamente 10 anos. Ou seja, em 10 anos, poderia ter sido em 5, em 2, poderia. Talvez hoje seria até mais rápido. Mas naquela época, com as circunstâncias que eu tinha, por exemplo, eu comprei aquela ideia e sempre assim, no background tinha aquela coisa. Quero ter uma escola. Tudo que eu fazia tinha isso por trás. E demorou 10 anos. Se a gente for pensar, 10 anos é bastante, mas ao mesmo tempo, se a gente vai viver 100 anos, talvez 10 anos não sejam muito. Então, para um sonho, para um objetivo maior, né? Então, o que eu percebi que eu precisei ter muito foi persistência, que é uma coisa, até foi falado um pouco antes ali, mas eu acho que muitas vezes a gente acha, 3 anos, nossa, não aconteceu nada do que eu queria. Às vezes é aquilo ali, vai ser 3 anos e 1 mês, né? Você já está próximo de alcançar seu objetivo, já está ali quase na mina do ouro, só que daí você parou, né? Eu acho que uma coisa importante é a gente fazer uma autorreflexão do que a gente quer, e bem fundo nesse autoestudo, vamos chamar assim, e definir e não parar enquanto você não alcançar aquilo. Mesmo que você tenha dúvida do tipo, mas será que é isso que eu quero? Mas não interessa, chega lá, quando você chegar, você fala, ok, então não era bem isso, agora eu vou para outra coisa que eu quero. Mas ir até o final sempre, nunca, jamais parar no meio do caminho, porque inclusive pode ser você cria um condicionamento, um vasana, de nunca concluir as coisas. Então, você vai e muda no meio do caminho. Daí você fala, mas talvez seja melhor essa mudança. Mas você está criando um condicionamento de mudar, antes de atingir o seu objetivo, que eu acho que às vezes não é muito bom. Né? Beleza, eu acho que capta bem assim a questão, né? De vamos sim ter derrotas, precisamos muito mais do que desistir, né? Persistir e tirar as lições dela, que podem valer muito dinheiro. Às vezes essas derrotas nos mostram o caminho de algo muito maior, e é o que ele falou aqui, né? Uma bênção disfarçada. Né? Exato. Deixa eu continuar aqui então.
Este livro foi escrito em resposta a essas perguntas e às suas ponderações sobre a singularidade da vida. Ele inclui a descrição de 13 princípios, mas lembre-se, a resposta que você procura pode ser encontrada na sua própria mente, por meio de uma ideia, de um plano ou de um propósito que pode brotar a qualquer momento durante a leitura. Uma boa ideia é tudo o que você precisa para alcançar o sucesso. Os princípios descritos nesse livro encerram o que há de melhor e mais prático no que diz respeito a caminhos e meios para criar ideias úteis. Antes de prosseguir na abordagem da descrição desses princípios, acredito que você tenha o direito a receber esta importante indicação. A riqueza, quando chega, vem tão rapidamente e com tal abundância que nos perguntamos onde se escondia durante os tempos difíceis. Essa é uma declaração espantosa, ainda mais se levarmos em consideração a crença popular de que riqueza só vem para aqueles que trabalham arduamente e por muito tempo. Quando começar a pensar e enriquecer, você vai observar que riqueza se inicia por uma disposição da mente, com propósitos definidos e pouco ou nenhum esforço. O importante é saber como conseguir essa disposição mental que atrai a riqueza. Passei 25 anos pesquisando, analisando mais de 25 mil histórias, porque eu também queria saber como as pessoas enriquecem. Sem essa pesquisa, este livro não existiria. Agora preste atenção ao fato nos Estados Unidos. A depressão econômica começou em 1929 e continuou, em um tempo recorde de destruição, até pouco depois de Roosevelt assumir a presidência. Então foi declinando até acabar. Da mesma forma que no teatro, o eletricista aumenta as luzes gradualmente até que a escuridão se transforme em luz, o medo na cabeça das pessoas vai desaparecendo até transformar-se em fé. Observa atentamente, então logo você domine os princípios desta filosofia e comece a seguir as instruções para aplicá-los, a sua disposição financeira vai melhorar, e tudo que tocar se transformará em mais um recurso para seu benefício. Impossível? De jeito nenhum. Uma das principais fraquezas da humanidade é a sua usual identificação com a palavra impossível. Conhecem todas as regras que não dão certo, conhecem todas as coisas que não podem ser feitas. Este livro foi escrito para aqueles que querem conhecer as regras seguidas pelas pessoas bem-sucedidas, para aqueles que estão dispostos a apostar tudo nela. Há muitos anos, comprei um ótimo dicionário. A primeira coisa que fiz foi procurar a palavra impossível, para cuidadosamente recortá-la e jogá-la fora. Não é uma má ideia você fazer o mesmo. O sucesso chega para aqueles que se permitem tornar-se conscientes do sucesso. O fracasso chega para aqueles que se permitem tornar-se conscientes do fracasso. O objetivo deste livro é ajudar aqueles que buscam aprender a arte de trocar em sua mente a consciência do fracasso pela consciência do sucesso. Outra fraqueza encontrada frequentemente nas pessoas é o hábito de medir tudo e todos pelas próprias opiniões e crenças. Talvez alguns, ao lerem essas palavras, ainda não acreditem que alguém possa pensar em enriquecer. Eles não conseguem pensar em termos de riqueza porque seus hábitos mentais estão imersos em pobreza, carência, miséria, fracasso e derrota. Esses indivíduos desafortunados fazem-me lembrar de um proeminente chinês que chegou aos Estados Unidos para ser educado nos padrões norte-americanos e começou a frequentar a Universidade de Chicago. Um dia, o reitor Harper encontrou o jovem oriental no campus e, parando para conversar com ele por alguns minutos, perguntou-lhe o que mais o havia impressionado no povo americano. Ele falou: o formato dos olhos. Vocês têm olhos estranhamente inclinados. O que dizem nós orientais a respeito dos chineses? Nós nos recusamos a crer no que não entendemos. Tolamente acreditamos que a nossa limitação são a exata medida das limitações. Naturalmente, diremos que os olhos dos outros estão fora de linha de inclinação, se não forem iguais aos nossos. Milhões de pessoas apreciam as realizações de Henry Ford e invejam por sua grande fortuna, ou sua sorte, ou seu gênio, ou seja lá o que atribuam à sua riqueza. Talvez uma entre 100 mil pessoas saiba o segredo de seu sucesso. Porém, os que sabem, não muito discretos, o preferem não comentar, em razão de sua simplicidade. Um exemplo explica perfeitamente o segredo. Há muitos anos, quando Ford decidiu produzir o hoje famoso motor V8, escolheu construir uma máquina com modelo inteiro, de 8 cilindros, num só bloco, e instruiu seus engenheiros a elaborar o design do projeto.
modelo foi desenhado, mas todos os engenheiros, sem exceção, consideraram simplesmente impossível moldar um motor monobloco de 8 cilindros movido a gasolina. Ford insistiu, deem um jeito. Mas é impossível, responderam os engenheiros, pois insistam e continuem a trabalhar até conseguir. Leva o tempo que for preciso, ordenou Ford. Os engenheiros não tinham outro jeito a não ser atender às ordens do chefe, já que pretendia permanecer na equipe de Ford. 6 meses se passaram e nada aconteceu. Outros 6 meses se foram e nada ainda. Os engenheiros tentaram todas as soluções imagináveis para seguirem as ordens, mas nada funciona. Impossível. Ao fim de um ano, Ford se reuniu com os engenheiros, novamente foi informado de que não havia encontrado meios para cumprir as ordens. Disse Ford, não pare, eu quero e vou conseguir. Eles fizeram o que o chefe mandou e, de repente, como num passe de mágica, o segredo foi descoberto. A determinação de Ford venceu mais uma vez. Talvez o relato não contenha todos os detalhes da história, mas, no geral, foi isso mesmo que aconteceu. Você que deseja pensar em enriquecer, deduza o segredo dos milhões de Ford, se puder. Não é preciso procurar muito longe. Henry Ford foi bem-sucedido porque entendeu e aplicou os princípios do sucesso. Um deles é o desejo, saber o que quer. Lembre-se dessa história de Ford quando lê o resto do livro e marque as linhas onde o segredo dessa façanha estupenda é descrito. Se fizer isso e conseguir apontar os princípios que fizeram Henry Ford um homem rico, você poderá igualar suas realizações em qualquer setor que se dedique. Essa continuação aqui é legal, né? Que eu achei uma parte que eu marquei, que eu gostei muito, né? Que a gente, no método, tem um conceito que eu acho que é divergente do que está no livro. Ou pelo menos a nossa egrégora fala bastante disso. Quando começar a pensar em enriquecer, você vai observar que a riqueza se inicia por uma disposição da mente. Ponto 1. Com propósitos definidos e pouco ou nenhum esforço. Isso aqui chamou muito minha atenção, né? A gente escuta bastante, ouvir falar do sobreesforço, né? Uhum. E nos livros, assim, as coisas que eu leio é que, na verdade, o sobreesforço tem que ser mental, a sua disposição, sua ideia fixa, a determinação. Mas não tem muito a ver com esforço físico, de fazer mais, realizar mais, né? O importante é saber como conseguir essa disposição mental que atrai a riqueza. Não é um ponto interessante? É uma disposição mental. Sim. É uma outra coisa que ele fala bastante aqui, né, de substituir os hábitos de riqueza por pobreza, né? Achei um outro ponto. Eles não conseguem pensar em termos de riqueza, né? Tá falando das pessoas que outras fraquezas encontradas frequentemente nas pessoas é o hábito de medir tudo pelas próprias opiniões e crenças. Então, é um hábito. A gente fala aqui, né, de mudança de comportamento. Então, vale a pena trabalhar bastante. É um hábito você pensar nas próprias crenças, nas próprias opiniões. Então, eles não conseguem pensar em termos de riqueza, porque seus hábitos mentais são imersos em pobreza, carência, miséria, fracasso e derrota. E aí comenta alguma outra parte aqui que a gente precisa substituir esses hábitos. Né? O objetivo desse livro é ajudar aqueles que buscam aprender a arte de trocar em sua mente a consciência do fracasso pela consciência do sucesso. Ficou muito assim, claro para mim que é uma disposição mental. E às vezes a gente pode estar infiltrado, né, aqui, ou contaminado com uma ideia de pobreza. Eu lembro no festival, o mestre falou, né, a gente desde pequenininho canta a musiquinha, né, eu sou pobre, 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 de maré desci. Várias culturas cristãs, várias interpretações na Bíblia vêm, né, com uma questão de não estar disposto à riqueza, né, como é mais fácil passar um camelo pelo fio da agulha do que um rico ir para o reino dos céus. Isso tudo, essas ideias, elas são muito fortes na nossa cultura e elas podem estar impregnadas na nossa mente, criando hábitos que não são saudáveis à nossa abundância e prosperidade. Então, é legal a gente pensar nisso. A gente pode estar com vírus na nossa programação que não nos permite ter o sucesso que a gente deseja.
Alguém conseguiu pensar algo a mais nessa segunda parte? Bom. Fabiola, quer falar alguma coisa? Bom, deixa eu falar uma coisa então que... Não. Ok. Fabi, não, fala. Eu achei que você não estava aí, pode falar. Não, é que eu demorei para achar o botão aqui. Tá. Não, acho que o Leandro abordou tudo, né? Praticamente a gente é o que pensa. O resultado do que nós somos é aquilo, é resultado do que nós pensamos. E isso tem muito a ver com a forma como nós vemos o mundo também, a forma como nós enxergamos a oportunidade. A história do copo meio cheio, meio vazio também pode ser usado como exemplo, porque às vezes você pode passar os olhos ou tatear por uma oportunidade e não ver aquilo como uma verdadeira oportunidade, porque você não está com mindset para isso, né? Então, vale um Svadhyaya para melhorar esse mindset sempre. É isso. Fala lá, Ju. Não, que me lembrou um pouquinho nessa questão do... Quando a gente olha por um olhar que não diria nem o certo, mas não é o que tá, digamos, mais correto, né? Que entra um pouco na questão dos paradigmas também, né? Totalmente. A gente às vezes tem que sair um pouco do que a gente acha certo, do que a gente acha que é o que se deve fazer, vamos dizer assim, porque se a gente não atingir o resultado que a gente quer, então alguma coisa está errada, porque se a gente faz certo, se a gente já está pensando da maneira correta, já tínhamos que ter o resultado, ou pelo menos teríamos que já estar numa ascendente, né, mais vertical ali. Então, para a gente pensar nisso também, quando a gente fazer uma auto-observação, se a gente não está atingindo os objetivos que a gente quer, começar a mudar o paradigma, mudar assim a forma de pensar mesmo. Talvez o que eu estou pensando aqui, a forma como eu estou desejando isso, querendo alcançar isso, não está sendo algo muito bom, não está funcionando. Então talvez seja legal começar a olhar para si mesmo, olhar para pessoas que estão tendo um resultado até melhor, né? E copiar aquilo, um novo paradigma, porque o teu, né, fazer um autoestudo mesmo, de boa e tudo, se não está dando certo, olha para quem está dando certo e copia. Olha como a pessoa está se comportando, como ela pensa. Porque... E conversa com ela, né? Conviva com ela. Conviva. Troca ideia. E é importante a gente pensar que, assim, se a maioria está com problemas parecidos, talvez a nossa força gregária ainda não tenha mudado realmente o paradigma. Alguns tenham mudado, mas a maioria pega uma inércia, né? Aquela história da síndrome da inércia residual, a gente ainda age de uma maneira que fazia sentido lá atrás. E aí, assim, fazendo um paralelo, né, comigo, como é que foi, eu tenho minha meta lá de dependência financeira, né, eu até brincava, eu queria me aposentar com 35 anos, né, mas era só uma brincadeira, porque eu não trabalho muito mais hoje do que antes. Não quer dizer que eu não tive derrotas, não quer dizer que eu não tive frustrações, não quer dizer que, assim, algumas coisas davam errado, mas o desejo continuou, sabe, continuou lá. Vou tentar de outra forma, vamos quebrar a cara, quebrei uma empresa, vamos tentar de outra forma. Tava achando que a meta não ia chegar, cara, vou trabalhar, já mudei um pouco o foco, aí veio um pouco do Ishvara Pranidhana, né, a gente às vezes tem que deixar a coisa, o universo entregar da melhor maneira possível, né, às vezes a gente quer definir o caminho também, limita bastante as formas de realização, mas a ideia é uma ideia fixa, né? Você viu ali do Henry Ford. Eu quero um motor V8 monobloco e, se vira. Não importa o tempo que você levar, eu tô aqui, eu quero. É uma criança birrenta, né? E uma hora os engenheiros acharam uma solução para conseguir fazer a forja do motor. Então, se você sabe, confia no destino, para uma vida melhor, isso, é persistência e esteja aberto à intuição de mudar de caminho, de corrigir curso, né? E determinação sempre aqui. A única coisa que eu consegui achar até aqui nessa introdução é persistência, determinação e uma ideia fixa, um desejo forte ali, né? Beleza. Vilmar, você tá com o livro?
Não, eu só estou escutando vocês e participando sem o livro. Você viu que lá no grupo tem no Docs, né? Depois você baixa lá, imprime, tá? Lê de novo. Quer continuar a outra parte, Ju? Obrigado. Você chegou a terminar ali o capítulo, né? Tá aqui. Você é o mestre do seu destino, para continuar. Você é mestre do seu destino, capitão da sua alma. Por quê? Eu lembro dessa frase aqui, ela é do William Henley. Eu lembro em inglês, quando eu vi aqui, eu falei, eu li em inglês. Em inglês soa mais bonito, assim. Bom, quando o poeta inglês William Henley escreveu os proféticos versos, eu sou o mestre do meu destino, eu sou o capitão da minha alma, deveria ter nos informado que somos os mestres do nosso destino, os capitães da nossa alma, porque temos o poder de controlar nossos pensamentos. Ele deveria ter explicado que o espaço na qual essa pequena terra flutua, onde nos movemos e existimos, é uma forma de energia que se movimenta numa vibração média extraordinariamente alta. E que este espaço é preenchido por uma forma de poder universal que se adapta à natureza dos nossos pensamentos e que nos influencia por meios naturais a transformá-los em seus equivalentes materiais. Se o poeta nos tivesse dito essa grande verdade, saberíamos por que somos mestres do nosso destino, capitães da nossa alma. Capitães da nossa alma. Ele deveria ter nos contado com grande ênfase que esse poder não procura diferenciar os pensamentos destrutivos dos pensamentos construtivos. Muito legal. Que ele tanto nos impele a traduzir em realidade física pensamentos de pobreza, quanto nos influencia a agir com base em pensamentos de riqueza. Ele deveria ter nos revelado que, antes que seja possível acumular bens em grande abundância, precisamos magnetizar nossas mentes com um desejo intenso de riqueza e nos tornar conscientes do dinheiro, até que o desejo nos leve à criação de planos definidos para conseguir o que queremos. Todavia, sendo um poeta e não um filósofo, Henley se contentou em declarar de maneira lírica uma grande verdade, deixando aqueles que o seguiram a interpretação do significado filosófico das suas palavras. Pouco a pouco, a verdade se revela, até mostrar-se segura de que os princípios descritos nesse livro possuem o segredo do controle sobre o nosso destino econômico. Estamos, então, prontos para examinar o primeiro desses princípios. Mantenha o espírito receptivo e lembre-se de que não se trata de uma invenção de um só indivíduo, mas a experiência de mais de 500 pessoas que, na verdade, acumularam bens em enorme quantidade. Gente que começou na pobreza, sem grande instrução formal. Os princípios deram resultado para essas pessoas. Você pode colocá-los em ação para o seu próprio benefício. Não é difícil, você vai ver. Antes de começar a ler o próximo capítulo, quero que saiba que nele existem informações reais que poderão facilmente mudar por completo o seu destino financeiro, da mesma forma que trouxeram mudanças de grandes proporções às duas pessoas citadas. Quero que saiba também que seu relacionamento com essas duas pessoas é de tal natureza que eu não poderia falsear os fatos, ainda que quisesse. Uma delas é meu melhor amigo, há quase 25 anos, e a outra é meu filho. O incrível êxito que obtiveram, generosamente acreditado ao princípio descrito no próximo capítulo, mais do que justifica essa referência pessoal. Há muitos anos, fiz o discurso de formatura na faculdade de Salem, na Virgínia Ocidental. Enfatizei tanto o princípio descrito no próximo capítulo que um dos formandos se apropriou definitivamente dele, usando-o como parte de sua filosofia. O rapaz veio a ser congressista e elemento importante do governo. Pouco antes que este livro seguisse para a editora, ele me escreveu uma carta na qual manifestava tão claramente sua opinião sobre o princípio abordado no próximo capítulo que decidi publicá-lo à guisa de introdução. Assim, você pode ter uma ideia de das recompensas que estão por vir. Continua? Pode continuar. Meu caro Napoleão, o mandato do Congresso fez-me ver os problemas de homens e mulheres. Assim, escrevo-lhe para oferecer uma sugestão que pode ser de grande ajuda a milhares de pessoas dignas. Peço desculpas, mas preciso declarar que essa sugestão, se aceita, significará vários anos de trabalho e responsabilidade para você. Ainda assim, sinto-me encorajado a fazê-la, porque sei do seu grande desejo de ajudar. Em 1922, você fez o discurso de formatura na Faculdade de Salem, e eu fazia parte da turma de formandos. Naquele discurso, você pôs em minha cabeça uma ideia que foi responsável pela oportunidade que tenho agora de servir ao povo do meu estado e que será responsável em grande parte por qualquer sucesso que eu venha obter no futuro.
A sugestão é no sentido que você transforme em livro o conteúdo do discurso, fornecendo, assim, ao povo americano a oportunidade de aproveitar os seus muitos anos de experiência e convívio com as pessoas que, por sua grandeza, fizeram dos Estados Unidos a mais rica nação do mundo. Lembro, como se fosse ontem, a maravilhosa descrição que fez do método pelo qual Henry Ford conseguiu atingir o auge. Com tão pouco estudo, sem dinheiro e sem amigos influentes, decidi naquele momento, mesmo antes que seu discurso chegasse ao fim, que encontraria meu lugar por mais dificuldades que tivesse de ultrapassar. Milhares de jovens se formarão esse ano e nos próximos anos, todos à espera de uma urna mensagem prática de incentivo. Como aqui. Uma mensagem prática de incentivo. Que recebi de você. Desejarão saber para onde se dirigir, o que fazer para começar a vida. Você pode fazer isso. Tantas foram as pessoas cujos problemas ajudou a resolver. Se houver a possibilidade de tornar ainda melhor o serviço que está prestando, sugiro que inclua em cada livro um exemplar do seu mapa de análise pessoal, de forma que cada leitor possa beneficiar-se de uma autoanálise que o faça perceber, como você me mostrou anos atrás, exatamente o que impediu seu caminho para o sucesso. Um serviço como esse, dando aos leitores do seu livro um quadro completo e imparcial de suas falhas e virtudes, significaria para eles a diferença entre sucesso e fracasso, um serviço que não tem preço. Milhões de pessoas estão agora enfrentando o problema de se recuperarem dos anos de depressão econômica. Eu falo por experiência própria, quando digo que essas pessoas determinadas lhe agradeceriam pela oportunidade de contarem seus problemas, de receberem suas sugestões. Você conhece os problemas daqueles que precisam recomeçar. Existem milhares de pessoas hoje nos Estados Unidos que gostariam de saber como converter ideias em dinheiro. Gente que precisa começar do nada e recuperar suas perdas. Se existe alguém que pode ajudá-las, esse alguém é você. Caso publique o livro, gostaria de receber o primeiro exemplar, autografado. Com seus melhores votos, cordialmente, James Randolph. Legal, né? Lembra aqui que ele está falando da crise de 29, né? Que a galera estava num momento que eles estavam completamente quebrados, né? Foi uma crise bem pesada para o povo americano. Teve racionamento, época de guerra, tudo mais. Coisa que a gente, na nossa história, né? Nós aqui, a gente nem sabe exatamente o que é isso. Né? A gente não teve momento de escassez, né? Eu não tive nenhum momento de escassez na minha história. Mais próximo disso foi uma visita na Venezuela. Eu gosto muito dessa parte, principalmente o momento que ele fala da disposição mental, né? Se o poeta tivesse dito essa grande verdade, saberia que somos mestres do nosso destino e capitães de nossa alma. Deveria ter nos contado com ênfase que este poder não procura diferenciar pensamentos destrutivos dos pensamentos construtivos, que ele tanto nos impede a traduzir a realidade física em pensamento de pobreza, quanto influenciar a agir a base em pensamento de riqueza. A verdade é que a nossa realidade não se importa se a gente tem sucesso ou fracasso. Então, a natureza não importa se a gente for atropelado por um carro e morrer ali na frente. Isso aqui fica bem claro. Se o seu pensamento, que está lá no seu emocional, que está impulsionando suas ações, estiver ali com vírusinhos, como eu falei, é uma análise, né? E essa análise até o Jenny Randolph pede ali para faz uma análise das falhas e virtudes das pessoas para elas conseguirem fazer uma autoanálise. E aí aqui fica o exercício de vocês, que eu gostaria de propor que vocês pensem assim, faça uma meditação bem prolongada, assim, que você puder, e depois disso pense, deixe sentir quais são os seus sentimentos com relação a dinheiro. Quais são os seus reais sentimentos com relação a dinheiro? Você tem pensamentos de abundância? Você tem pensamentos... Quais frases vêm à sua cabeça, né? E fazer uma análise de questões de merecimento também, né? Se você não tem alguma falha na questão de merecimento. Porque às vezes, se a gente quiser receber, a gente tem que acreditar que merece receber. E é uma disposição mental, né? E aqui ele fala justamente várias questões, né, naturalistas, né? Você vai perceber que no livro ele fala de fé, fala de Deus, mas uma visão muito naturalista. Não é uma visão religiosa em si. E eu acho muito legal isso. Ele fala, existe uma energia que se movimenta
uma vibração média extraordinariamente alta. Este espaço é preenchido por uma forma de poder universal que se adapta à natureza dos nossos pensamentos e nos influencia, por meios naturais, a transformá-los em seus equivalentes materiais. Realmente. Alguém quer adicionar alguma coisa? Vilmar. Vamos lá, vamos pegar um fechamento aqui, cada um, né? A gente fechou o capítulo da introdução. Vilmar, o que você achou? Algum insight que queira trazer pra gente? Tira o mute se quiser falar, que senão a gente não te escuta. Acho que o Vilmar não tá aí. Sara, fala lá, você que tirou o mute já vai. Oi. Tá escutando? Sim. É que a ferramenta é nova, a gente se bate. Pô. Eu achei bem legal a parte de persistência, de foco. A gente já sabe disso, né? A gente está trabalhando com isso o tempo todo, indicando para os nossos alunos, mas às vezes a gente acaba falhando, né? Com nós mesmos. Então, sempre tem que reforçar isso, de ter foco e ter claro o objetivo que você quer. E isso inclui as finanças. Para mim, apesar de eu ser filha de bancários, por isso que eu tenho a poupança desde sempre na minha mente, eu não tenho assim um valor fixo, uma coisa mais palpável, quanto que eu quero ter mensalmente. Então, acho que isso eu tenho que trabalhar em mim e fazer esse estudo mesmo, fazer essa tarefinha que você passou aí, Leandro. Legal. Leandro. É legal a gente falar, né? Filho de bancários, não de banqueiros. Então, ainda, às vezes a gente pode puxar uma mentalidade não de empreendedor, né? Pensar um pouco sobre isso. Pode falar, Ju. Acho que o Vilmar ia falar alguma coisa, Vilmar. Eu consegui aqui, que eu sumi o botão do mute, eu não conseguia tirar. Desculpa. Fala lá, Vilmar. Mas, enfim, a gente tem o hábito também da gente se sabotar, né? Pelo menos, eu tenho isso. Eu tenho essa mentalidade de fazer as coisas não pensando no dinheiro propriamente dito, contudo, o objetivo tem que estar muito claro. Eventualmente, óbvio que envolve grana, quanto que você quer ganhar, ou quanto que você precisa levantar para realizar algum objetivo, mas se você, nessa jornada, você conseguir fazer as coisas de forma bastante contraída, feliz, e tendo esse objetivo claro, indubitavelmente o dinheiro vem. Eu gosto de pensar assim, não tem a ver com o dinheiro. O dinheiro, ele é um meio, ele é uma energia, Exato. e ela é uma energia importante, tá? Então, as pessoas que conseguem acumular dinheiro são as pessoas que conseguem gerar, né, movimentar a prosperidade à sua volta. E, às vezes o seu objetivo está aí, está nesse, né, de gerar prosperidade à sua volta, fazer com que as pessoas tenham uma distribuição de renda mais eficiente, mas você acha que, por algum motivo, você acha que não merece ou não pensa nisso. Então, faz essa avaliação, se você realmente não tem algum bloqueio aí. Porque tem sim, é importante ter o dinheiro e a gente pode fazer muita coisa boa, pode ajudar muita gente, a gente pode promover muitas oportunidades, a gente pode realmente fazer um estrago se a gente tiver o recurso com a ideia certa, tá? Porque, assim, acumular riqueza por acumular riqueza, ela cai num problema da lei natural, né? Que tudo está ao mesmo tempo sendo criado ou destruído, né? Tudo está ou em expansão ou em contração. Você segurar dinheiro na sua mão e não der vazão para isso, foi só segurar pelo medo de, eu não passar um perrengue lá na frente, você vai passar esse perrengue com certeza, porque você, né,
colocou à sua disposição a sua mente um foco em segurança e medo de perder, e consequentemente você criou, o que ele falou aqui, né? Pensamentos destrutivos também se transformam em realidade. Então, pensar, a gente precisa arriscar e a gente precisa saber o que quer, saber que essa é uma energia como qualquer outra, ela não é nem boa nem ruim. Não, exato. O que eu me refiro à sabotagem é que eventualmente aparece algum chamariz na tua frente, uma oportunidade para compra, uma oportunidade de uma viagem que não está nos seus planos, enfim, e você acaba gastando aquele dinheiro ou uma energia que você não precisaria naquele momento, fazendo uma coisa que não tem nada a ver com o seu objetivo. Então, por mais que você coloque seu objetivo à tua frente, a gente tem que tomar um cuidado muito forte para a gente não se sabotar. E o que eu disse da felicidade também, eu li em algum lugar essa semana, achei bastante interessante. A gente fala assim, quando a gente chegar nesse objetivo, eu vou ser feliz. Quando eu comprar tal coisa, eu vou ser feliz. Quando eu me tornar me formar, eu vou ser feliz. E nunca vai ser, porque você sempre vai ter outros objetivos, né? O objetivo da vida é você colocando o objetivo, senão você perde o sentido de continuar vivendo, né? E, eventualmente, o que a gente precisa é ser feliz e continuar com os objetivos, né? E aí o dinheiro vem, não tenho dúvida. Dos estudos que eu tenho feito, uma das coisas que eu escutei de um autor chamado Earl Nightingale é assim: sucesso é a realização progressiva de um ideal valioso para você. A tradução está meio ruim, tá? Mas é isso mesmo, cara. Mas é isso mesmo, é a realização progressiva desse desejo. Se você tiver muito atado que a sua felicidade vai estar no destino, cara, quanto tempo você pode levar? Se eu não fosse feliz por 15 anos de meta, pelo amor de Deus, eu me aproveitei muito esses 15 anos. Você vai ter que viver nesse intermédio, né? Então, na verdade, eu achei muito legal essa definição de sucesso. Sucesso é a realização progressiva de um ideal valioso. Eu achei muito legal. Gostei muito. Trabalhar nesse sentido. Legal. Fabi? Ju, se puder tirar o último. Aí, chegou. Aí, deu pra ouvir? Tem uma frase do Mestre que resume bem isso, né? Não pense no que pode perder, mas sim no que queres ganhar. Então, estava lembrando dessa frase dele enquanto vocês falavam. Eu acho que isso resume muita coisa do que a gente viu hoje e, enfim, é isso que ficou para mim. Lembrar dessa frase do Mestrão. Ju? Eu já falei bastante antes ali, você comentou coisas bem bacanas, acho que é isso aí mesmo. Só queria só reforçar que a gente poderia, não sei se tinha planejado já isso, Leandro, mas de repente no final de cada encontro nosso a gente ficar com algumas tarefas para a gente fazer, como essa que você propôs aqui, né? Tá. Duas tarefas que eu gostaria, né? Foi aquela de você fazer uma meditação e analisar os pensamentos que saem. Uma segunda tarefa, eu quero que vocês, na próxima encontro, a primeira coisa, vocês declararem o seu objetivo. Qual é o seu objetivo? Assim, em uma frase, pode ser de 4, 5 linhas. Tá? Que você consiga descrever para qualquer pessoa, da sua família, para nós, qual é o seu objetivo. Tá. E uma coisa que eu tenho visto, né, um pouco do próprio Earl Nightingale que eu tenho estudado é o seguinte: para você setar esse objetivo, você tem que imaginar como se você fosse um navio. Um navio, ele tem milhares de portos que ele pode ancorar. Mas para conseguir, se ele não se decidir qual ele quer ancorar primeiro, ele não vai conseguir levar mercadoria nenhuma. Então, se você tem um objetivo, mesmo que grande, esteja bem claro, assim, qual que é o primeiro porto que você vai ancorar. E fica com isso aí na cabeça. Esses dois objetivos é bem legal. Então, o próximo capítulo ele vai falar sobre desejo, né?
gente começa, esse livro ele fala bastante de algumas forças, né? Umas forças que nós temos internas, né? Uma dessas é o desejo, é uma força importante. Então não tem problema nenhum você querer alguma coisa, querer uma vida melhor, querer uma qualidade, querer mais para você ou para outras pessoas. E esse capítulo do desejo é bem legal. Vocês gostaram da gente fazer uma leitura no dia? Vocês preferem que a gente faça aquele plano de mandar uma gravação? Eu gostei da gente lendo e discutindo aqui. Eu também, eu gosto de leitura, assim. Porque daí, se alguém não lê, a pessoa ouve aqui depois. E se ela leu, ela pode já destacar algum ponto que ela acha importante, e daí dar uma ênfase. Acho que é legal. Tá. Se a gente fechar, acho que assim, 1 hora, fica num tempo bom, assim, eu acho. Bacana. Cara, obrigado por todo mundo aí apoiar a iniciativa. Lembre-se de entrar lá no Facebook, lá no Workplace, para adicionar algum livro que vocês já leram, gostariam de ver, ou voltar nos livros que a gente estava falando depois para a gente fazer a leitura. O Juliano propôs a gente fazer um encontro semanal. Eu vou colocar também um post lá para ver se a galera tem um outro horário que consiga bater mais gente, a gente conseguir encontro com mais pessoas. Daí o Juliano vai postar depois o vídeo da gravação, né? E aí, qualquer dúvida, ou só o áudio também, já estaria de bom tamanho. E aí a gente segue ali, próxima semana a gente remarca. Só vou ver se, questão do horário, se todo mundo pode, se esse é o melhor dia, ou se a gente faz alguma mudancinha na agenda. E uma coisa até que, não sei se até fui eu que falei, mas acho que foi a outra pessoa até, mas a gente fazer semanalmente, porque aí a gente está sempre com esse tipo de pensamento, esse tipo de mindset constante na nossa cabeça. Se a gente fizer muito espaçado e não tem uma data certa, a gente perde o foco. Eu acho que vale a pena a gente manter essa 1 hora como um sadhana, né? Mais teórico, mas no nível mental. E a gente vai estar sempre trabalhando isso. E a outra coisa é releia o capítulo, né? Anote os insights, né? Pega lá, eu tenho a introdução lá no Docs, eu vou postar assim que eu puder escanear aqui as outras páginas, eu vou colocar o capítulo de desejo para quem não comprou o livro. Esse livro é fantástico, tá? Tenho estudado bastante ele. Foi engraçado que quando eu comecei a substituir o Bruno nas aulas de Maringá, eu achava um saco ficar no carro viajando, aí eu comprei o audiobook, né, do Think and Grow Rich, em inglês, e as minhas viagens ficaram fantásticas, né, e toda vez eu estava escutando e cada hora eu pensava uma ideia diferente. É o tipo do livro que cada vez que você lê, mesmo que você leia mais de uma vez o capítulo, você vai achar uma coisa diferente. Mas não é porque o livro mudou, é porque você está diferente depois. Legal? Eu vou postar também umas perguntas, se alguém quiser responder, me mandar ou não. Eu queria fechar aqui com um texto que o Emanuel falou que ele não poderia vir, mas ele me fez uma análise do capítulo. Ele mandou um texto muito legal, eu gostaria de ler para vocês. Né? Um exemplo de um desejo forte. Um aprendiz foi até o mestre para que ele o ensinasse o caminho do sucesso. Então o mestre perguntou, é isso mesmo que você quer? O aprendiz respondeu, quero muito. Então o mestre chamou o aprendiz para acompanhá-lo até o lago. Ao chegar, o mestre pediu para que ele olhasse o lago bem de perto. O aprendiz colocou bem próximo à água e o mestre afundou a sua cabeça nesta. O aprendiz começou a se debater, tentando se salvar. Só que quanto mais ele se mexia, mais o mestre o afundava. O aprendiz começou a engolir água, chegando a quase desmaiar. Foi neste último momento que o mestre tirou a cabeça do aprendiz do lago. Quando o aprendiz se recuperou, perguntou ao mestre, por que você fez isso? Eu estava desesperado tentando respirar. Então disse o mestre, se você quer ter sucesso de qualquer coisa na vida, se quer realmente alcançar algo, é esse sentido que você tem que ter. Tem que querer com a mesma intensidade que você queria respirar. Boa. Achei muito legal esse texto que o Manuca me mandou. Legal? Muito top. Gostei. Até a próxima, galera. Valeu, brigadão. Valeu. Valeu, pessoal. Até a próxima. Até.